Olá, terceiro ano. Eu resolvi fazer esse vídeo para poder orientar vocês com relação à pesquisa das próximas semanas. Pois bem, o conteúdo que a gente estava vendo durante as aulas presenciais, desde o começo do ano, é o conteúdo da primeira lei de Mendel e também nós vimos os heredogramas, para interpretar genealogias. Esse cruzamento que nós vimos, que é o conteúdo da nossa primeira avaliação, eu chamo ele de dominância completa, Nós aprendemos a fazer esse cruzamento aqui, Então, toda vez que eu cruzo dois heterozigotos, eu sempre vou ter o mesmo resultado, Que é aquela proporção de 3 dominantes para 1 recessivo. Por isso que eu posso falar de 75% ou 25%, 75%, 25%, ou então falar também a proporção de 3 para 1. Isso daqui é o conteúdo da nossa primeira prova, se chama dominância completa. Tá? A partir dessa semana, nas aulas em casa, a pesquisa vai continuar sendo com relação à primeira lei de Mendel, só que agora a gente vai ver alguns casos especiais, alguns casos que não obedecem essa dominância completa, como no conteúdo da primeira prova. Então, na dominância incompleta, que é o que vocês vão pesquisar, que vai estar descrito aqui no Google Room, no Classroom, que essa dominância incompleta acontece quando ele não tem totalmente uma dominância. Veja, eu estou cruzando de novo dois heterozigotos, eu tenho o mesmo resultado no cruzamento, mas agora na dominância incompleta, o que muda? A forma de interpretar o exercício, a forma de interpretar o resultado do cruzamento. Então, quando fala de dominância incompleta, é porque não domina totalmente. Vocês vão ver na pesquisa de vocês que o exemplo clássico da dominância incompleta é cruzando uma flor vermelha com uma flor branca e nasce uma flor rosa. Quando você junta duas características, nasce uma intermediária. Então, veja que aqui eu não tenho mais aquela proporção de 3 para 1. Eu tenho a proporção de 1 para 2 para 1. Significa que quando tiver dois dominantes, é uma característica. Quando for heterozigoto, é outra característica. E quando for recessivo, é outra característica. Então, nasce aqui, esse 2 aqui, eu tenho 1 para 2 para 1. Esse 2 é a característica intermediária. O exercício vai te dar uma dica quando for dominância incompleta. Ele vai falar no enunciado que é uma dominância incompleta, ou então ele vai dizer que juntou duas características e surgiu uma intermediária, tipo, eu cruzei um preto com branco, nasceu um cinza. Entenderam? Sempre nasce uma característica intermediária. Um vermelho com branco nasceu um rosa. Então, o exercício ele vai te dar essa dica. Esse conteúdo da dominância incompleta é o que vocês vão pesquisar depois. Já estou dando algumas orientações aqui. E lembrando que a partir do conteúdo de dominância incompleta, ele vai ser o conteúdo da nossa segunda prova, Aquela dominância completa ficou para a primeira prova. Esse aqui vai ser para a segunda avaliação. Com relação à codominância. A codominância ela não vai ser de tão relevância para nós, mas é importante vocês saberem que existe. Só isso. O que muda da dominância incompleta para codominância? O nome, o termo já sugere. Codominância é porque as duas características vão aparecer ao mesmo tempo. Por exemplo, eu cruzo uma planta vermelha com uma planta branca e aí vai nascer uma planta mesclada, uma parte vermelha e uma parte branca. Os dois dominam ao mesmo tempo. Essa é a diferença. Lembrando, que na dominância incompleta, se cruza uma vermelha e uma branca, nasce uma rosa, uma característica intermediária. E na codominância porque os dois dominam junto. Com relação ao alelo letal, que vocês vão pesquisar, ele também é bastante simples. Ele fala o seguinte, que quando tem um alelo, por exemplo, recessivo, num cruzamento, se um alelo letal recessivo tiver o duplo, o azinho, o indivíduo nasce morto. Esse seria o alelo letal. Então, não obedece também aquela proporção de 3 para 1, igual na primeira lei de Mendel do conteúdo da primeira prova.
ok? Espero que vocês tenham entendido essa parte. Além disso, vocês também vão pesquisar as pelagens dos coelhos, que envolve os alelos múltiplos. Na pelagem dos coelhos, eu tenho vários tipos de dominância, vários genes que podem ser dominantes. Então vamos lá. Veja, eu tenho 4 tipos de genes nas pelagens do coelho. Um cesão, que é aquele agute ou selvagem, que é aquele coelhinho marrom. Tá? Esse daqui é o mais dominante de todos. Ele domina sobre todas as outras características. Então, num cruzamento, basta aparecer um cesão, já determina a característica selvagem ou agute. Esse segundo aqui é o cesão CH, cesão com CH. Isso daqui é uma coisa só, tá bom? É como se fosse um asão, por exemplo, só que eu vou representar assim, tá? Então, esse daqui representa um chinchila, que depois vocês vão pesquisar como que é o coelho chinchila. O chinchila, ele só domina sobre esses dois aqui de baixo. Quando tá junto, tá um cesão e um cesão CH, olha só, não vão confundir, tá? É a mesma coisa que eu falar asão e asão, tá? Cesão com cesão CH, o cesão domina sobre esse, tá? Agora, quando tiver um cesão CH junto com o cesão H, significa que o chinchila vai dominar sobre esse aqui. Esse H é o coelho Himalaia, que daí vocês vão ver depois ali na pesquisa qual é a cor do coelho Himalaia, tá? Então eu tenho esses 3 dominantes. É como se fosse 3 asão. Só que como eu não posso falar só cesão, eu coloco o cesão, que é o agute, o cesão com CH em cima para representar que é o gene do chinchila, e o cesão com o H, que é o do Himalaia. Então são 3 dominantes. O Himalaia só consegue dominar em cima desse aqui, que é o recessivo, Cezinho, Cezinho. Cezinho, Cezinho é o coelho albino, o branquinho. Tá? Então, esse é o recessivo. Esse não domina em cima de ninguém. Então, são padrões. Por que eu falo alelo múltiplo? Né? Porque eu tenho aqui múltiplos tipos de alelo, muitos tipos de dominância. Por isso que eu vou usar essas letras diferentes. Tá? Então, agora o professor vai passar, deixar aqui no site, uma lista de exercícios que eu gostaria que vocês tentassem. E eu sei que vai surgir algumas dúvidas com relação a isso, tá? E aí, toda vez que tiver dúvida, comenta aqui no Classroom, que daí o professor, quando tiver um tempinho, o professor vai responder, tá bom? Então, vocês vão ter uma semana para fazer a pesquisa, deixar no caderno e resolver os exercícios que eu vou disponibilizar. Uma semana, tá bom? Na outra semana, vocês vão ver tipagem sanguínea, sistema ABO, fator RH. Então, por enquanto, nós não vamos discutir, nesta primeira semana, nós não vamos discutir sistema ABO, tá? Que também é um tipo de alelo múltiplo. E é isso, gurizada. Conforme vocês já forem terminando a lista de exercício, não perca tempo, já coloca aqui, né, tira uma foto, mostra aqui, coloca, anexa aqui no Classroom, para o professor fazer a correção, para o professor poder ver que vocês realizaram a atividade, tá? O prazo máximo disso é de uma semana, passou disso, vocês vão ficar sem o ponto positivo de participação, tá ok? Então, bora lá!